Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Ciências, onde nós vamos começar um assunto novo, um capítulo novo, que é o capítulo 10, sobre o corpo humano, certo? Onde nós vamos aprender um pouquinho como se organiza o corpo humano, certo? Na página 194, nós temos o título seguinte: Conhecendo o corpo humano. Vamos ler. Ao observar a olho nu parte da pele da sua mão, você provavelmente enxergou algo semelhante à imagem A. No entanto, ao observar a pele de sua mão com auxílio de uma luva ou microscópio, você provavelmente observaria algo semelhante às imagens B e C, respectivamente, certo? Então, observando a sua mão a olho nu, ou seja, sem o auxílio de nenhum instrumento, você observa a imagem A. Colocando um instrumento com uma luva ou mesmo um microscópio, você vê além do que os seus olhos podem ver, certo? Então, como você pode perceber acima, muitas estruturas que compõem o corpo humano não podem ser observadas a olho nu, certo? Essas estruturas estão organizadas e atuam de uma maneira coordenada, permitindo que o corpo humano funcione adequadamente. Então, daí nós temos a ideia de organização do nosso corpo humano. Para que a gente entenda, primeiramente, nós temos que entender que a organização do nosso corpo, ele funciona como uma hierarquia, ou seja, do menor para o maior. Então, vamos lá para a página 195, onde nós vamos entender esse esquema da organização do corpo humano. Então, na página 195, você vai observar esse esquema hierárquico, certo? Como eu disse, do menor para o maior. Então, você vai analisar da seguinte forma: células, que é a menor unidade, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Vamos analisar esse esquema juntos, analisando cada um deles. As células. As células são as unidades básicas do corpo humano e de todos os outros seres vivos. Elas são a menor estrutura que é capaz de realizar todas as atividades essenciais à existência de vida. Depois desse esquema das células, nós vamos para os tecidos. Os tecidos são um conjunto de células semelhantes, que juntas realizam um papel específico. O tecido epitelial, por exemplo, é um dos tecidos que compõem o estômago, e aí você observa a imagem no tecido epitelial. Depois, nesse esquema, depois do tecido, nós temos os órgãos. São estruturas do corpo humano formadas por diferentes tecidos e que desempenham um papel específico no organismo. O estômago, por exemplo, é um dos órgãos do sistema digestório. Depois dos órgãos, nesse esquema, vem o sistema. Cada sistema é formado por um conjunto de órgãos que trabalham de maneira coordenada para realizar determinadas funções no organismo. O sistema digestório, por exemplo, é formado por vários órgãos e é responsável pela digestão dos alimentos. Depois, nesse mesmo esquema do sistema, nós temos o organismo. O organismo é formado por diferentes sistemas, como o sistema respiratório, o sistema digestório e o nervoso. Então, a organização do corpo humano, ele funciona como um conjunto, ele trabalha em conjunto. Sabendo disso, você aprendeu a sequência desse esquema? Vamos ver alguns exemplos. Aqui você vê células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Grave bem essa sequência do menor para o maior. Outro exemplo, para que fique claro: célula, tecido, órgão, sistema e, por fim, o organismo, ok? Agora, uma imagem final para que essa sequência, esse esquema fique claro para você. A organização do corpo humano: célula, tecido, órgão, sistema e, por fim, o organismo. Funcionam todos juntos, certo? Cada um tem a sua função, o seu papel, que juntos fazem com que o nosso corpo funcione perfeitamente. Depois de analisarmos esse esquema, e é bom que você aprenda qual é o esquema, quem vem antes de quem, nós vamos analisar um por um. E o primeiro deles é a célula. O que vem a ser a célula? Como eu disse, é a menor unidade do sistema, certo? Então, olha só, vamos ler o texto da página 196.
1945, os fabricantes holandeses de óculos desenvolveram o primeiro microscópio, ou seja, um instrumento capaz de observar as células, porque a célula não é capaz de ser observada a olho nu. Em 1667, esse equipamento foi utilizado pelo cientista para observar um pedaço de cortiça, certo? Ele observou que esse material apresentava pequenos compartimentos, aos quais deu o nome de células. Beleza. As células que compõem o corpo humano apresentam diferentes tamanhos e formatos e desempenham diferentes papéis no organismo, certo? Então, as células, não existe só uma, o nosso corpo é formado por vários tipos de células e cada uma delas desempenha uma função. Por exemplo, as primeiras são as hemácias. Grava aí, repete o nome, hemácias. As hemácias são células, uma das células do tecido sanguíneo responsável pelo transporte de gás e oxigênio durante a respiração. Então, falar em hemácias, lembrem de sangue, que poderia ser considerado uma palavra-chave. O outro tipo de célula é chamado neurônio. O neurônio é uma célula que compõe o tecido nervoso. Esse tipo de célula é encontrado no cérebro e é responsável por transmitir informações ao longo do corpo humano. Então, nós vemos aí dois tipos de células. As hemácias, palavra-chave, sangue. E os neurônios, palavra-chave, cérebro, certo? E aí você observa como na ciência é representada esses dois tipos de célula. A hemácia é como se você pegasse uma massa de modelar, fizesse uma bolinha no corpo e amassasse, hemácia. E os neurônios, você pode observar que eles têm várias extremidades, porque são as extremidades nervosas, certo? Enfim, existem vários tipos de células, como eu falei, mas existem as células animais e as células vegetais. Vamos analisar a imagem da página 197. Continuando o nosso esquema de organização do corpo humano, o próximo, por ordem hierárquica, são os tecidos, certo? Células, tecidos. Tecidos, um conjunto de células. Então, vamos lá na página 198. Várias células semelhantes trabalham em conjunto, formando os tecidos, ou seja, um conjunto de células formam os tecidos, que exercem papéis específicos no organismo. E também existem, assim como as células, vários tipos de tecido. E aí, na página 198, vem mostrando quais tipos existem. Existe o tecido nervoso, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, certo? Vamos analisar cada um deles individualmente. O tecido nervoso está associado a diferentes papéis no organismo, como a coordenação das atividades realizadas pelo corpo. Mostra aqui nessa imagem o tecido nervoso presente no cérebro, certo? Segundo, o tecido muscular está relacionado ao movimento do corpo humano e à manutenção da postura, certo? Então, cada movimento que você faz de alongamento, de correr, está relacionado com o tecido muscular, ele que permite você fazer várias movimentações. Tecido conjuntivo é o tecido mais abundante do corpo humano. Ele exerce papéis como sustentação do corpo, proteção dos órgãos e reserva de energia. Então, só esses três que nós já falamos, você já observa a importância dos tecidos na organização do nosso corpo. E por último, o tecido epitelial. Ele reveste externamente o corpo humano, auxiliando a sua proteção. Além disso, esse tecido reveste cavidades, como a boca, e está associado à liberação de algumas substâncias no organismo. E aí você observa a imagem do tecido epitelial, certo? Na página 199, você já tem uma atividade relacionada aos primeiros assuntos que nós vimos, sobre célula, sobre tecido e esse esquema de organização do nosso corpo. Continuando o esquema de organização do nosso corpo, nós já falamos das células, dos tecidos e agora dos órgãos, lá na página 200. Então, como está seguindo uma ordem hierárquica, os órgãos são um conjunto de tecidos. Vamos lá. O coração é um dos inúmeros órgãos do corpo humano. Ele é formado principalmente por tecido muscular, mas também possui tecido conjuntivo.
Os órgãos desempenham papéis específicos no corpo humano, assim como as células têm suas funções, assim como os tecidos, cada órgão também tem a sua função específica, certo? No nosso corpo, há diversos órgãos, como os rins, que filtram o sangue, os pulmões, que realizam as trocas gasosas, e também o intestino, onde os nutrientes são absorvidos, certo? Por isso que é muito bom nós nos alimentarmos com coisas saudáveis, como verduras e frutas, porque o nosso intestino vai absorver todos os nutrientes desses alimentos, certo? Vamos para a página 201. A página 201 é continuação desse esquema. Vamos lembrar? Já falamos das células, dos tecidos e dos órgãos. E agora vem o sistema, que é o conjunto de todos esses órgãos, certo? Para iniciar o estudo do sistema do corpo humano, vamos analisar como ocorre uma importante atividade no nosso corpo, que é a circulação do sangue, certo? Primeiro, vamos analisar as imagens da página 201 para entender esse esquema aí. Então, vamos analisar juntos essas imagens. Vou colocar bem perto de você. As células musculares compõem o tecido muscular, que é um dos tecidos que formam o coração. Depois, para que o sangue seja distribuído por todo o corpo, o coração trabalha em conjunto com vasos sanguíneos. Tanto o coração quanto os vasos sanguíneos fazem parte do sistema cardiovascular. Então, esse é um esquema bem interessante para que a gente possa compreender como funcionam os sistemas. Então, o sistema ele é formado por diferentes órgãos, como eu já havia falado, certo? Esses órgãos eles vão trabalhar em conjunto para realizar papéis específicos no organismo. Cada órgão ele não trabalha individualmente para que o corpo todo funcione. O nosso organismo ele funciona como um todo mundo trabalhando junto, certo? O sistema cardiovascular, por exemplo, transporta e distribui os nutrientes e gases por todas as células do corpo. E aí você vai ver um esquema desses outros sistemas que formam o corpo humano. Quais são esses exemplos? O sistema respiratório, que é responsável por você ter a capacidade de respirar e fazer essas trocas gasosas. O sistema nervoso, sistema esquelético e o sistema muscular. Todos esses sistemas eles vão compor o organismo humano. O trabalho em conjunto desse sistema permite o funcionamento adequado do corpo humano. Então, o nosso corpo é como se fosse uma máquina, onde ele trabalha para o nosso funcionamento devido a todos esses esquemas que a gente falou. As células, os tecidos, os órgãos, os organismos, os sistemas, ok? Na página 202, você tem uma atividade onde você tem apenas uma questão. Os órgãos do corpo humano podem ser reconhecidos pelo seu formato. Pinte as peças que tem pontinho e descubra o formato aproximado de alguns órgãos. Em seguida, você vai ligar cada imagem ao sistema que pertence, certo? Descobriu a imagem, liga ao sistema que pertence. Então, olha só, você tem aí duas atividades. A da página 202 e a da página do 199 para você realizar como dever de casa, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora é hora de pôr em prática a sua atividade, ok? Bons estudos e tchau, tchau!